Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Deixa eu te falar, você lembra onde a gente parou? Porque agora eu tô aqui com o impresso e eu Uhum. não anotei, né, onde a gente parou, porque eu estava da outra vez lendo pela tela. Confirmar aqui. Oi, Aline. Tudo jóia. Se eu não me engano, a gente terminou a primeira parte, a gente iria começar a estrutura perversa. É, acho que é mesmo, porque eu até anotei umas coisas aqui. Foi, a gente fez uma A gente conversa voltou, né? de partes para iniciar propriamente a. Vou até já transmitir aqui. Acho que a gente tinha voltado um pouquinho na leitura, né? Isso, isso. Foi bom, foi bom. Então Uhum. tá, peguei aqui a segunda parte. Aline, você quer falar o que você ia dizer lá no outro encontro? Eu vou só te pedir um pouquinho, porque eu estou me ajeitando com essa porcaria desse PDF no meu computador. Eu estou tentando recuperar minhas anotações. Deixa eu ver, mas eu não lembro o que a gente tinha. Eduardo, afetos na clínica. Deixa eu ver se... Boa Ai, tarde, tá, Rayane. eu quero me Ai, lembrar o que eu ia falar. Me perdoa, agora não vai sair agora. Ah, daqui a pouco eu lembro. tá. Obrigada, Mariana, obrigada. Hum. Eu quero abrir esse PDF aqui, mas ele preciso atualizar o meu software. Aproveitar a ocasião, enquanto a gente, enfim, está começando, se ajeitando, um convite que eu divulguei na comunidade, também mandei aqui no Lab, no grupo do Lab, que no dia, é numa terça, se eu não me engano, no dia 7 vou até ver certinho, para não cometer equívoco, mas se eu não me engano é no dia 7, peraí, não, dia 2 de outubro, é, 2 de outubro, às 19 horas, numa quinta, a gente vai ter um encontro interessante com o Daniel Reis, para falar de perversão, né, uma atividade da comunidade Entre a Letra e o Divã, para pensar a relação da perversão de uma leitura não moral, né, de uma leitura crítica, de uma leitura que recupere os elementos freudianos e lacanianos para pensar a perversão não só como estrutura clínica, mas também possa pensar a perversão a partir da relação de constituição psíquica e seus modos de existência, né? Então, fica o convite para todo mundo que tiver interesse, vai precisar fazer a inscrição, eu deixei o Forms, o link do Forms, né? Tanto lá nos avisos da comunidade quanto mandei no grupo. Vamos divulgar mais uma vez, daqui eu acho que uma semana e pouco, daqui uns 10 dias, acho que a gente faz outra chamada, para dia 2 a gente ter essa conversa. Vamos começar, então? Uhum. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a estrutura da perversão, né, estrutura perversa. Primeiro ponto, ponto de vista freudiano sobre as perversões. Vocês certamente têm na lembrança que o problema do processo perverso foi examinado por Freud sob diversos aspectos e em diferentes momentos do desenvolvimento da sua obra. A partir dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud institui uma distinção entre as inversões e as perversões, propriamente ditas.
Essa diferença tem seu fundamento na plasticidade do mecanismo pulsional e em sua aptidão a se prestar desvios em relação ao fim e ao objeto das pulsões. As inversões corresponderiam a desvios concernidos ao objeto da pulsão, enquanto que as perversões remeteriam a um desvio quanto ao fim. Além desta discriminação que Freud toma emprestada, acentuando-se a pulsão, da psicopatologia clássica de sua época, ele insiste, todavia, em inscrever o processo sexual perverso no desenvolvimento normal da sexualidade, ao menos no que tange à sexualidade infantil e sua perversidade polimorfa, da qual ele nos explica as ressurgências na economia libidinal do sujeito adulto. A argumentação freudiana nos leva a um primeiro ponto de demarcação decisivo entre neuroses e perversões. Remeto-os, então, à célebre, se bem que problemática, fórmula. A neurose é, por assim dizer, o negativo da perversão. Esta proposição parece insistir sobre um ponto essencial da economia pulsional. Os sintomas neuróticos resultam sempre de um certo recalcamento dos componentes pulsionais da sexualidade, de tal maneira que Freud é levado a supor que o caráter sintomático da neurose representa uma conversão de pulsões sexuais que deveriam ser chamadas perversas, no sentido amplo da palavra, se pudessem, sem se afastarem da consciência, encontrar uma expressão em atos imaginários ou reais. Esta demarcação freudiana entre processos neurótico e perverso é importante, ao menos como veremos adiante, porque já pressupõe uma diferença do ponto de ancoramento dessas estruturas no contexto da dialética de Piaget. Em 1915, a elaboração teórico-clínica do processo perverso encontra uma base suplementar em um estudo que Freud intitula Pulsões e suas vicissitudes. Designadamente, Freud define dois destinos pulsionais, característicos do processo perverso, a inversão em seu contrário, e o retorno sobre a própria pessoa. As propriedades pulsionais que estes dois mecanismos supõem permitem introduzir uma unidade mais fundamental a respeito das perversões. De fato, a noção de modificação quanto à meta e quanto ao objeto da pulsão autoriza uma generalização metapsicológica decisiva. Com efeito, a distinção introduzida em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, entre inversões e perversões, torna-se então inútil, pelo menos inconsequente. O conjunto dos processos pulsionais que as caracterizam constitui precisamente uma das dimensões essenciais do processo perverso. A partir dessa generalização, começa então a se desenhar para Freud a perspectiva de uma estrutura perversa, que falta definir para além dos parâmetros estereotipados, até aí indicados por certos modos de realizações sexuais. Até aí, tudo certo? Vou fazer um comentário, uma impressão minha. Eu acho que faz sentido de uma leitura lacaniana ou após Lacan, mas eu tomaria o cuidado de colocar muito próximo de Freud a perspectiva de uma estrutura perversa, na medida em que em Freud não há uma estrutura tal como conhecemos em Lacan, nessa divisão, e uma questão que eu até mandei no grupo recentemente, até onde eu sei, nunca o Lacan, o próprio Lacan, trabalhou com essa noção dessas 3 estruturas. Me parece que isso é a clínica lacaniana, mas feito após Lacan, né? Ou seja, a transmissão e o ensino de Lacan na sua continuidade é que procurou o que não é um problema, na medida que responde a uma demanda, evidentemente, mas que não sei se dá para dizer propriamente que isso está em Lacan, nessa estruturação mais típica, né, que a gente faz, mais esquemática dessas 3 estruturas. Eu tenho minhas dúvidas se isso já está em Lacan, eu nunca encontrei, e já vi várias pessoas colocando isso. E aí, por que eu trago isso bem pontualmente? Eu acho que é interessante para a gente pensar, do ponto de vista do que o Joel Dora apresenta, de uma proposta de ler uma estrutura perversa, né? Eu acho que isso é interessante para a gente, mas eu guardo também uma reserva crítica a colar tanto no Freud e no Lacan como figuras de autoridade, no sentido de como se Freud mesmo já falasse de uma estrutura perversa,
ou o próprio Lacan trabalhasse tão esquematicamente com essas 3 estruturas. Eu tenho minhas dúvidas. Queria só demarcar isso, que eu acho que é oportuno e isso não perde em nada a gente usar essas noções sem precisar que esteja batizado, digamos assim, por Freud ou por Lacan, né? A psicanálise não acabou e nem vai acabar com Freud e com Lacan, não é só, né? É um processo vivo, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem um certo argumento de autoridade falar que Freud e Lacan já dizia isso, e não me parece, posso estar errado também, mas enfim. Freud de fato não falava em estrutura, né? Tinha mais a ver com como as pulsões eram, enfim, como elas se manifestam, né? Formas de sofrimento, formas de defesa. De fato, ele não trabalhou com uma ideia de estrutura, né? Então, aqui, muito seguramente, Freud, assim, orienta suas investigações no caminho da busca de um mecanismo metapsicológico inaugural da perversão, especialmente a partir da elaboração de noções tais como a denegação da realidade, com sua incidência quando da castração, e a clivagem do eu, como prioridade intrínseca do funcionamento do aparelho psíquico. É, aliás, com estas duas últimas noções que somos trazidos de volta à dialética de Pierre. O desenvolvimento do complexo de Édipo tem seu ponto de partida na noção de atribuição fálica da mãe. Essa atribuição do falo tem, com efeito, sua origem em torno da questão da diferença dos sexos, que é, de saída para a criança, uma questão enigmática. Não consigo entender todo, né? Todo o curso imaginário do complexo de Édipo constituirá o desenvolvimento da resposta que a criança tentará trazer a este enigma. Remeto-os, quanto a isto, a um texto essencial, a organização genital infantil. No decorrer dessas buscas, Freud diz, né? No decorrer dessas buscas, a criança chega à descoberta de que o pênis não é bem comum a todos, os seres que se assemelham. Sabemos como elas reagem às primeiras impressões provocadas pela ausência de pênis. Negam essa ausência e creem ver, apesar de tudo, um membro. Lançam um véu sobre a contradição entre observação e preconceito, achando que ele ainda está pequeno e que crescerá dentro em pouco. Chega lentamente a essa conclusão de um grande alcance afetivo. Antes, em todo caso, ele estava aí com certeza tendo em seguida sido retirado. A ausência de pênis é concebida como o resultado de uma castração, e a criança encontra-se agora no dever de enfrentar a relação de castração com a sua própria pessoa. Né? Então, o menininho olha lá a irmãzinha, né, pequeno Hans, e minha irmãzinha não tem pênis, mas vai crescer, né? Ela é pequenininha, vai crescer, até que não vai crescer, e agora eu tenho que lidar com, cortaram aí o pênis, então tem uma castração. A atribuição fálica é a concepção de alguma coisa... Vou só demarcar um ponto, que eu acho que vale demarcar para a questão de, é só uma questão do falo. A dimensão do falo, é o simbólico, mas o Freud enfatiza a questão do pênis, no sentido do falo, pênis. O que eu acho interessante ler, com críticas, inclusive, com limitações, mas primeiro reconhecer, existe algo que estrutura, para usar o termo lacaniano, que é o falo e a relação com a castração. Isso determina todo o processo, toda a constituição psíquica. Na leitura freudo-lacaniana, por exemplo, para Freud e para Lacan. Outro ponto é ler o falo como uma dobra. E é um pouco uma proposta de leitura que eu tenho, enfim, não sei se faz sentido para vocês, porque para Freud, de fato, o membro ele tem sua importância, né, no sentido anatômico. A anatomia do corpo importa para Freud. Não é mero discurso, mera linguagem, mas tem a sua correspondência no nível simbólico, enquanto estruturação, por um mundo organizado falocentricamente, ou seja, por um mundo onde o homem e o masculino são as atribuições de poder e a própria dimensão de totem, né? Então, acho que toda a reflexão que o Freud faz vai demonstrar essa dobra. E aí, com Lacan, eu entendo um pouco da assexuação do Lacan, não muito, mas tem uma dinâmica discursiva, fundamentalmente discursiva, eu diria, mas eu não sei se em Lacan
há um abandono também da dimensão corpórea anatômica. Eu acho que dá uma ênfase na linguagem, no simbólico, é inegável, mas muitos lacanianos vão falar que a dimensão corpórea não importa para Lacan. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, estou só trazendo aqui, mas eu acho que é interessante ler como uma dobra, porque ele tem um duplo registro. Ele tem um funcionamento enquanto anatomia, que nós sentimos o nosso corpo e a partir disso criamos representações, e os significantes são exatamente essas questões, e elas são, não porque o Freud escolheu, né? Assim como o Contardo Caligares falou, não foi a psicanálise que colocou o sexo no centro de tudo, foi, sobretudo, toda a repressão de milênios, que colocou o sexo como proibido, né? E o recalcado, né? Então, acho que numa certa analogia, essa é uma leitura minha, é importante olhar que o mundo foi organizado falocentricamente, mais do que uma escolha própria do Freud. Ele pode até ter exagerado aqui e ali, em uma certa dimensão. Eu acho que cabe essa leitura para pensar a mulher, por exemplo, ou a discussão do segundo sexo e toda essa questão que é importantíssimo levar em consideração para fazer uma leitura não preconceituosa, né, desse processo, mas ele então é dobra, então ele é anatomia e ele é simbólico. Eu acho que olhar como uma dobra, né, é interessante. Queria só compartilhar um pouco essa leitura que eu tenho. E a gente vê também que é bem interessante que a referência que o Freud traz é a partir de um menino, né? Então, o pequeno Hans, que a gente tem como um dos grandes casos do Freud, é um menino vendo a diferença sexual numa menina, mas e o nascimento de uma menina, né? Então, a relação com a castração é diferente, a relação com o falo é diferente se uma menina não tem um irmão menino, né? Ela vai ver diretamente do pai ou dos outros homens da sua... que ela pode acabar vendo, sim, mas ainda que a referência é a partir de um menino, né? Então, bem interessante. E aí, eu acho interessante quando a Klein traz, aí a Klein vem um pouco não em oposição ao Freud, né? Mas ela traz um pouco o seio nesse centro, né? Como esse objeto. O Matheus levantou a mão? Pode falar. Bruno, o que você chama de dobra? O que seria, mais ou menos? Eu fiquei um pouco confuso. A ideia de dobra é pensar como algo que é constituído quase como uma dobradiça, que tem duas dimensões, né? Física, se a gente for pensar a dobradiça da porta, por exemplo, né? Então você tem a dimensão anatômica e a dimensão simbólica, elas são partes de um mesmo processo, né? São constitutivas, digamos assim, para não colocar, e o simbólico é apenas uma representação de um processo anatômico, então a perspectiva seria biologizante, por exemplo, ou o contrário, não, é só simbólico e a questão física, anatômica é irrelevante. Não tem essa leitura. Eu acho que eles formam um conjunto, uma coisa só, né? Como essas... O que a gente fala como divisão de anatômico e simbólico, ela pode ser divisível para fins discursivos, mas eu não acho que seja divisível enquanto processo atuante constitutivo. Por isso eu usei esse exemplo de dobra, né? Tem enquanto dimensão anatômica e tem a sua dimensão enquanto simbólico. Ficou claro ou fica confuso? Não, ficou claro. E outra coisa, acrescentando a Mariana, é legal porque o Nazi lá, quando ele vai falar sobre o ético, a menina teria um estado pré-ético, né? Tipo assim, parece que o Freud ele tenta dar uma contorcida para conseguir colocar o ético para mim. Acho legal isso. Uhum. Sim, tem todo um caminho a mais, né, na menina. A atribuição fálica é a concepção de alguma coisa que deveria ter estado lá e que é, portanto, vivido como falta. Por esta razão, o objeto fálico é um objeto estritamente imaginário. Podemos, então, dizer que, em Freud, a questão da castração está de roldão irredutivelmente ligada à dimensão imaginária do falo, e não à dimensão do órgão, o pênis ou a ausência do pênis. Vou só comentar um aspecto para pensar essa questão imaginária de uma leitura não moral. Não sei como que vocês leem o imaginário, porque se for levar em consideração o imaginário no sentido do senso comum, a gente vai pensar como uma ficção, né?
mas eu faço uma leitura um pouco diferente. Eu leio o imaginário um pouco como a dimensão de imagem que é a forma como nós vamos fazendo borda ao real, borda a realidade, que parte das imagens que nos tocam, né, tal como nós a percebemos, e a partir disso se cria uma ficção, no sentido de que a ficção só se cria com os elementos da realidade, né? Por mais ficcional, por mais delirante que seja, parte-se de uma forma de dar algum contorno a isso que nos aparece. Então, quando fala de uma dimensão imaginária do falo, é que não é o falo propriamente enquanto pênis no sentido estrito, mas vem dele. Vindo dele, forma-se uma dimensão imaginária, que é a forma como aquilo vai sendo contornado pelo imaginário, enquanto imagem propriamente. E todas as dinâmicas afetivas vinculadas a isso, seja do prazer ou do desprazer desse próprio membro, seja os lugares de poder, os direitos de quem não tem esse membro, ou seja, não necessariamente pelo simbólico enquanto sentidos e significados, mas inclusive na imaginário enquanto essa imagem que vai se formando e associações mais difusas, que é o que formam a fantasia. Então, essa é uma leitura que eu faço, porque eu acho que isso é digamos, é um complemento à minha fala anterior de dobra, no sentido de fato, não é o falo, mas não é uma mera ficção que em nada tem relação com o falo enquanto membro. Me parece que é muito mais essa relação do imaginário como contorno que a gente busca dar ao real, né? Um pouco por aí eu acho que a gente consegue entender melhor essa relação, né? Uhum. E, gente, tá tudo certo esse começo, que a gente leu um pouquinho sobre o que Freud entende por, nos 3 ensaios, né, por perversão, sobre a criança perversa polimorfa, até aí, essa parte freudiana tá ok. Beleza. Então, vamos avançar um pouquinho. Passo agora, muito rapidamente, sobre a sequência de explicação freudiana. Então, estamos lá ainda. A criança não renuncia de bom grado à representação da mãe fálica, sem a qual estaria abruptamente confrontada com o real da diferença dos sexos. Ora, este real, a criança não tem nenhum interesse psíquico em acolhê-lo como tal, isto é, como pura diferença. Com efeito, o real dessa diferença é precisamente aquilo através de que lhe seria necessário aceitar uma consequência insuportável, a dimensão imaginária de sua própria identificação fálica. Ela deveria, portanto, de uma certa maneira, renunciar a se constituir como único e singular objeto do desejo da mãe. Falo da mãe, né? A vetorização de seu desejo para com o outro mobiliza essa proteção fantasmática que recusa o real da diferença dos sexos em benefício de uma construção que se apoia sobre a elaboração imaginária de um objeto suposto faltar. O falo e elaboração falo sobre uma concepção da diferença dos sexos elaborada sobre o modo ser castrado ou não ser castrado. É, aliás, por esta razão fantasmática que Freud especifica que o confronto com a castração não pode deixar de ser angustiante para a criança. Uma tal construção imaginária não pode, de fato, senão favorecer a crença na ameaça de castração. Ela poderia realmente ser castrada, assim como sua mãe talvez tenha sido. É aí, portanto, que Freud situa a emergência da angústia de castração, e, por via de consequência, a origem de certas reações defensivas destinadas a neutralizá-la. Essas construções psíquicas defensivas testemunham não apenas a recusa da criança em aceitar a diferença dos sexos, mas também o trabalho psíquico que ela deve operar precocemente para contornar ou se subtrair à incidência da castração. Freud nos indica que essas construções psíquicas vão, em uma larga medida, predeterminar e orientar o curso da economia psíquica segundo certas modalidades que atualmente designamos em termos de estruturas psíquicas, em Lacan, né? Não que Lacan tenha dito necessariamente isso, mas na teoria lacaniana a gente entende como estrutura. E para ele é uma economia psíquica, né? Das pulsões e tudo mais, das defesas. Esquematicamente, lembremos que Freud distingue 3 possibilidades de soluções diante dessa angústia de castração. 2 tipos de soluções em que o sujeito só aceitará a incidência da castração sob a reserva de continuamente transgredi-la.
Uma outra solução em que o sujeito aceitará a obrigatoriedade da castração a ela se submetendo de bom ou mau grado, mas desenvolvendo toda uma nostalgia sintomática diante da perda sofrida. No primeiro caso, somos levados à perversão. No segundo caso, a nostalgia sintomática dos histéricos obsessivos. Como ele havia dito que ele não iria trabalhar a psicose nesse livro, né? Então, ele não colocou aqui o que se faz na psicose, né, diante dessa angústia, mas na perversão é uma recusa, né? Na verdade, assim, é com a proposta de eu vou ficar sempre transgredindo. Enquanto que na neurose, a gente aceita bem ou mal, mas a gente vai ficar sempre pensando nisso, né? Repetindo essa perda, sofrendo por ela. Do ponto de vista freudiano, a estrutura perversa parece, então, encontrar sua origem em torno de dois polos. De um lado, na angústia de castração, de outro, na mobilização de processos defensivos destinados a contorná-la. A este título, ele evidencia dois processos defensivos característicos da organização do funcionamento perverso: a fixação e a regressão, e a denegação da realidade. Segundo ele, trata-se dos dois mecanismos respectivamente constitutivos da homossexualidade e do fetichismo. Homossexualidade aqui com muitas ressalvas, né? Toda a concepção problemática do Freud que não vou dizer toda a clínica, todo o ensino, mas que acho que no primeiro período ele vai vincular, por exemplo, a paranoia à homossexualidade inevitavelmente. Não sei se ele atenua isso depois e é questionável. É bastante questionável. Mas sim, é uma das bases da leitura dos primeiros textos do Freud. Assim, se a gente pensar não no sentido de orientação sexual, né, pessoas que têm orientação homossexual, mas pensando numa relação de homossexualidade, que o Freud, em algum momento da obra, ele vai falar que existem relações homossexuais que não é no sentido de uma mulher querer ficar com uma mulher ou um homem com um homem, mas eu estou sempre atraído por um igual. Pode ser ele, homem e mulher, né, porque não tem a ver com o gênero, tem a ver eu buscar alguém narcisicamente, né? Se eu não me engano, foi na introdução ao narcisismo que ele vai falar alguma coisa sobre isso, sobre relação, uma homorrelação, né? Uma relação homossexual nesse sentido, de eu buscar o igual. E se a gente pensar, não na perversão, né, mas na psicose, que é onde ele coloca que a homossexualidade estaria, né, uma defesa na psicose se busca narcisicamente, é sempre o psicótico está sempre vendo ele mesmo, né? Não sei, talvez me explicaria um pouquinho isso, mas acho que, de fato, quando ele coloca a homossexualidade como orientação, não se sustenta, né? A homossexualidade resultaria essencialmente de uma reação de defesa narcísica diante da castração, no decorrer da qual a criança fixaria eletivamente a representação de uma mulher provida de um pênis, a qual persistiria no inconsciente de uma maneira ativamente presente no dinamismo libidinal ulterior. Uma leitura atenta do texto, As Teorias Sexuais Infantis, evoca imediatamente uma observação. A organização do processo perverso sobre a vertente da homossexualidade está implicitamente relacionada por Freud à homossexualidade masculina. Isso manifesta sem equívoco que a homossexualidade masculina se origina certamente de uma estrutura perversa, enquanto que a questão subsiste de saber se acontece o mesmo com a homossexualidade feminina. Este problema é particularmente importante do ponto de vista do diagnóstico. De fato, a própria ideia da existência de uma estrutura perversa na mulher é bastante problemática, quando ainda assim é incontestável que possamos observar manifestações perversas nos comportamentos femininos. Em suma, a homossexualidade masculina inscreve-se em um dispositivo psíquico radicalmente diferente daquele que preside a homossexualidade feminina. Isso se encontra ainda melhor confirmado pelo outro aspecto do funcionamento perverso evocado precedentemente, o fetichismo. Clinicamente, ele aparece como uma disposição exclusivamente masculina. O processo defensivo em ação é mais complexo do que o que encontramos a propósito da homossexualidade. Ele se funda essencialmente sobre a denegação da realidade, ou seja, a recusa de reconhecer a realidade de uma percepção traumatizante,
a ausência do pênis na mãe e na mulher. A estratégia de defesa instalada pela denegação da realidade está associado a um mecanismo correlato, a elaboração de uma formação substitutiva. Esta operação se desenrola em 2 tempos. De um lado, a denegação da realidade propriamente dita, isto é, a manutenção de uma atitude estritamente infantil diante da ausência de pênis feminino. Tá meio falhadinho aqui, se bem que percebida pelo sujeito, esta ausência rejeitada no circuito, peraí, deixa eu ler por aqui que o meu tá com... No intuito de neutralizar a angústia de castração. Mais diversamente do que se passa na homossexualidade, a fixação da representação da mãe fálica é mais lábil e autoriza, sim, uma situação de compromisso. Já que a mulher, na realidade, não tem pênis, o fetichista vai, por outro lado, encarnar o objeto suposto faltar em outro objeto da realidade, o objeto fetiche, o qual se torna a encarnação do falo. O fetiche é o substituto do falo da mulher, da mãe, no qual acreditou a criancinha e ao qual nós sabemos que ela não quer renunciar. Por que ela não quer renunciar? Deixa eu ler por aqui. Por sua mediação, o objeto fetiche institui, assim, diversos dispositivos de defesa. A. Ele permite, antes de tudo, não renunciar ao falo. B. Permite, em seguida, conjurar a angústia de castração dela se protegendo. C. Permite, finalmente, escolher uma mulher como objeto sexual possível, enquanto suposta a possuir o falo. Aí está, portanto, uma solução que evita ao fetichista a saída homossexual. Finalmente, último elemento de revisão, a elaboração progressiva da explicitação do processo perverso levará Freud, a partir do fetichismo, a isolar a noção de clivagem do eu, isto é, a dimensão de uma clivagem intrapsíquica essencial à descrição da estrutura psicológica do sujeito. De fato, o funcionamento do fetichismo evidencia um mecanismo psíquico singular, a coexistência de 2 formações psíquicas inconciliáveis entre si. De um lado, o reconhecimento da ausência de pênis na mulher, de outro, a denegação da realidade deste reconhecimento. Há algo aí completamente contraditório entre o fato de que a realidade é denegada pelo sujeito sobre um fundo de ausência e que a instauração do objeto fetiche permanece a testemunha mais eloquente do reconhecimento permanente desta ausência. Ora, observa Freud, estes 2 conteúdos psíquicos contraditórios em relação à realidade coexistem no aparelho psíquico sem jamais influenciarem-se reciprocamente. Daí a hipótese freudiana de uma clivagem psíquica que não cessará de se confirmar enquanto instância intrínseca à estrutura do sujeito como tal. Remeto-os aos diferentes trabalhos que Freud consagrou a este problema, especialmente de um modo indireto, a partir da clínica das psicoses. Antes de entrar no próximo, que é o ponto de ancoramento das perversões, acho que um aspecto que eu ressaltaria como sugestão de leitura para a gente ler e repensar ainda em Freud, porque por Lacan isso entra na tábua da sexuação, por exemplo, né? E aqui o Dor está baseando muito em Freud, e os problemas e limites também do Freud. Eu gostei muito do seu comentário, Mariana, no sentido da noção não só de sexualidade enquanto objeto de desejo, de prazer, enfim, ou que chamam de orientação sexual, mas no sentido da própria questão do homo ou hétero, enquanto igual ou outro, alteridade. Acho que isso é uma forma importante, interessante de ler, mas além disso, a gente tem que reconhecer um ponto de Freud, que a mulher, para o Freud, é um enigma. Ficou a vida toda como um grande enigma, e isso é expresso na sua teoria, a gente precisa levar isso em consideração, mas isso não significa que pode jogar fora, enfim. Tem um texto que eu acho bastante interessante, que ele fala do caso de uma jovem homossexual, e ele revê certa leitura sobre a questão da homossexualidade a partir do caso da mulher, né? E aí eu vou pegar um exemplo que surgiu no grupo de quarta-feira, no grupo de Freud,
que eu acho que pode ser interessante, né? Por exemplo, olhar em termos de função, porque quando a gente fala de estrutura, a gente tem um risco da gente olhar um pouco como o DSM faz. A gente vai ticando coisas, né? E a gente deixa de olhar a função. Porque um desejo homossexual, ele pode se colocar tanto como desejo homossexual no sentido de um garoto desejar o pai, por exemplo, ou substitutos do pai nesse sentido. Porque deseja o pai ou porque desejando a mãe quer ser objeto de desejo. Então, às vezes, o desejar a figura do pai é por um desejo homossexual, ou às vezes para se colocar como objeto, porque o real desejo ainda continua na mãe. Então, olhar em termos de função é interessante para considerar esse aspecto, né? Porque às vezes, assim como a histérica toma sintoma do neurótico, né? Também essa disposição sexual às vezes está indicando não a própria orientação sexual propriamente dita, né? Mas uma função distinta no processo. Então, acho que esse é um exemplo interessante para a gente olhar com mais cuidado essa noção que taxada, a de homossexualidade na psicanálise freudiana, que dessa forma taxada, eu acho que ela tende para o vulgar, tende para uma vulgarização, e acho que enfim, e aí para além de, então isso é além do Freud, não sei, mas acho que a partir do que ele disse, o que há de melhor no Freud, eu diria assim, eu acho que dá para a gente pensar e também com a noção de função e o ensino de Lacan, eu acho que dá para a gente pensar algumas bases, as bases que o Freud fala da homossexualidade, a partir, inclusive, dessa leitura menos chapada. E eu queria saber também com o pessoal, como é que tá nessa primeira parte, tá tudo certo? Querem falar alguma coisa? Que eu acho que essa primeira parte foi retomar, né? O Dória, ele retoma o conceito freudiano, eu acho que ele vai estar sempre fazendo isso, né? Retomando um pouco Freud para depois dizer o que se torna em Lacan, né? Ou na teoria lacaniana de estrutura. Então, queria saber se a gente continua, alguém quer falar alguma coisa, ou tem alguma questão com essa parte mais freudiana, para a gente poder avançar aqui. Então, vamos lá. Voltemos à dialética edipiana, onde a identificação fálica inaugural é colocada em questão pela intrusão de um pai imaginário, fantasmado pela criança como objeto fálico rival de sua própria junto à mãe, de si própria junto à mãe. Este duelo fálico apresenta a seguinte particularidade. Ele realiza a marca de uma ingerência nos negócios do gozo materno. De fato, a criança descobre, através dessa figura paterna, um concorrente fálico junto à mãe, como objeto único e singular de seu gozo. Ao mesmo tempo, a criança descobre correlativamente duas ordens de realidade, que vão doravante interrogar o curso de seu desejo. Em primeiro lugar, acontece de o objeto do desejo materno não ser exclusivamente dependente de sua própria pessoa. Por conseguinte, essa nova disposição abre para a criança a expectativa de um desejo materno que seria potencialmente outro, diferente daquele que ela tem por ele. Ou seja, a criança não é o único desejo da mãe, né? Ela tem outros interesses na vida, não só a criança, né? Pode ser o pai, pode ser, enfim, o trabalho, o hobby, a vida no geral. Em segundo lugar, a criança descobre sua mãe como uma mãe ausente, ou seja, uma mãe que em nada satisfaz a criança, identificada com o que acredita ser o único objeto de seu desejo, portanto, com o falo. No terreno dessa dupla ocorrência, a figura do pai entra na lista, em um registro que não pode ser outro senão da rivalidade. É interessante, eu li a Raíssa Castro, que é uma psicanalista que eu gosto de acompanhar, ela falou uma coisa hoje, fez um post, fez muito sentido, e lendo isso, acho que vale trazer como contribuição. A castração, em última instância, ela pode ser entendida como limites ou como cortes, né? Lógico que tem
tem toda uma construção mais sofisticada que é importante, mas o próprio ato de perder esse lugar, de deixar de ser o falo, no sentido da dialética do ser e do ter, né, a partir desse corte, ou seja, sai e ela tem outros interesses, eu acho que podemos ler como inscrições do processo de castração, como aquilo que limita, como aquilo que corta, né, então, e lidar com esse corte, com essa perda, né, enfim, de uma certa forma é o que o processo de castração faz, e é na castração, nas perdas, que a gente vai lidando com elas e vai se inscrevendo enquanto sujeito, né, o sujeito se forma ao lidar com as perdas, ao lidar com a castração nos seus mais variados níveis. Eu acho que nesse exemplo do bebê, ele passa, nos momentos iniciais, que ele passa a ser o falo, e aí ele começa, tipo, ele ainda tem o falo, ou o falo está em outro lugar, é outra pessoa, é o rival. Eu acho que se descortina, por assim dizer, esses conceitos que foram ditos já pelo Geodor, mas que podem parecer um tanto quanto amplos, e eu acho que agora ele está descrevendo a cena. É um pouco isso, a cena ocorrendo. Então, para mim, fez bastante sentido pensar a castração como limite ou como corte. Uhum. Isso porque a gente está trabalhando aqui com a estrutura onde a criança foi o falo em algum momento, né? E tem casos em que a criança não chega a ser o falo da mãe. Mas aí são outros casos. Vamos voltar aqui para a perversão. Reencontramos a pista dessa rivalidade mais tarde, sob a forma de um traço estrutural estereotipado da perversão, o desafio. Com o desafio, somos irremediavelmente levados a encontrar este outro traço estrutural, a transgressão, como seu complemento inseparável. O que institui e, ao mesmo tempo, conforta o terreno da rivalidade fálica imaginária é o desenvolvimento subreptício de um pressentimento cujas consequências aparecerão como irreversíveis sob a questão da diferença dos sexos. Trata-se, com efeito, para a criança, de antecipar um universo de gozo novo por trás dessa figura paterna, que lhe aparece como radicalmente estranha, na medida em que ela a supõe como um universo de gozo que lhe é interdito. Outra maneira de dizer que, no caso, trata-se de um universo de gozo do qual ela está excluída. Este pressentimento é o meio pela qual a criança adivinha a ordem irredutível da castração, da qual, de uma certa maneira, ela nada quer saber. Da mesma forma, isso pode constituir para ela o início de um novo saber sobre a questão do desejo do outro. Neste sentido, podemos compreender como se constitui uma vacilação em torno do problema de sua identificação fálica. Da mesma forma, percebemos como a angústia de castração pode se atualizar em torno dessa incursão paterna que impõe à criança não apenas uma nova vetorização potencial de seu desejo, mas os riscos de gozo que aí se encontram amarrados. No curso evolutivo dessa situação edipiana, uma semelhante êxtase do desejo de seus riscos é inevitável. Por mais que o seja, não deixa de ser uma incidência decisiva. É efetivamente com o sinal dessa incidência que o perverso lança a sorte de sua própria estrutura. Permanecendo cativa desta êxtase do desejo, a criança pode aí sempre encontrar um modo definitivo em relação à função fálica. De fato, para ela, tudo se dá em torno desse ponto de báscula, que vai ou não precipitá-la para uma etapa ulterior, onde pode se abrir uma nova promoção na economia do desejo, que poderíamos designar como uma dinamização rumo à assunção da castração. Eu tinha anotado aqui no meu texto esse termo êxtase, eu coloquei como estagnação, incapacidade de agir, estado de impotência do desejo, né? Porque é como se o perverso ficasse fixado no desejo da mãe, né? Enquanto que o neurótico, ele tem uma falta, inaugura desejo, por várias coisas, um desejo metonímico, desejo de outra coisa, enfim, desejo do outro. Para o perverso, ele vai entrar nesse êxtase, que é essa estagnação, no desejo pela mãe, pelo falo da mãe, né? Por ser o falo da mãe. O perverso não cessa de fazer esta assunção da castração à base, sem nunca conseguir aí... Só um ponto que eu fiquei pensando aqui, eu não sei, mas se não há esse processo de falta
dentro da leitura lacaniana, pelo menos, dá para dizer que é desejo o que o perverso tem, ou ele continua inscrito num universo de demanda, de necessidade, mas não de desejo? Enquanto o ser falou da mãe, não como desejo, mas como demanda. Porque eu fico me perguntando se é possível ser desejo sem haver a falta dentro da concepção lacaniana, por exemplo. Sim, e é muito bem colocado isso, porque quando a gente pensa, quando a gente fala de desejo, o desejo ele é metonímico, ele é desejo de outra coisa, né? Ele tem uma variedade de objetos. Já para o perverso, não. E se ele denega a falta, então é como se ele não tivesse mesmo escrito no desejo, né? Então ele fica na demanda, ele fica num lugar infantilizado. De fato, isso é uma boa observação. Eu acho que ele usa essa palavra que eu acho interessante, que eu coloquei essas interpretações da palavra êxtase do desejo, e seus riscos é inevitável, né? Como se ele ficasse sempre parado. Ele sempre só quer esta coisa, né? Não chega a ser um desejo, né? Ele acaba não criando uma metáfora, talvez, como neurótico, né? O perverso não cessa de fazer. A Daniela colocou uma questão, quem permanece na demanda não é obsessivo, mas enfim, a leitura aqui, pelo menos como eu vejo, o permanecer na demanda faz com que o obsessivo o deseje, ainda que ele permaneça com essa dinâmica de demandar ser demandado. O obsessivo, ele demanda ser demandado. O seu desejo, ele perpassa um pouco esse lugar de uma contínua demanda, por assim dizer. Só que isso não quer dizer que não sair, que é puramente demanda. Nem que o desejo seja ser demandado, ou seja, continuar com demandas, mas ainda assim se dá por uma falta desta ou daquela demanda específica e do desejo, enquanto algo que surge a partir da falta porque houve a castração, né? E não sua denegação, né? Agora, se for pensar o processo como denegar denegar a castração, ou seja, não se inscrever nessa dinâmica de falta como o neurótico, como a neurose, por exemplo, eu não sei, não tenho certeza, mas eu fico me perguntando se está inscrito no desejo no sentido que o Lacan dá a palavra desejo, ou se seria uma extensão do desejo da mãe, mas para o perverso, ou a pessoa perversa, ou de estrutura perversa, estaria inscrito aquém do desejo, ou seja, na demanda, e não chegaria a uma instância de desejo. Pareceu, mas não sei se faz sentido. Legal vocês Eu acho que faz sentido, sim, Bruno. Porque, assim, na verdade, todos nós demandamos, né? A histeria, o obsessivo, né, a neurose, tem demanda. E aí, depois, o Lacan vai dizer que toda demanda é uma demanda de amor. Mas eu acho que a diferença da demanda, né, que foi da pergunta do obsessivo para essa demanda que a gente está falando, é que o obsessivo, ele é inscrito na falta e no desejo, né? Ele tem a possibilidade de desejar, enquanto o perverso, ele não consegue, enquanto ele não passa pela castração, né? E ele fica, né, na estrutura perversa, ele vai ficar parado ali. Então, ele não consegue, de fato, inaugurar o desejo. Acontece que o obsessivo foge do desejo, né? Ele tenta não lidar com o desejo, então ele vai acabar ficando na demanda mais do que no desejo. Mas a histérica vai estar sempre insatisfeita, enfim, é como se lida com o desejo. Mas o perverso, ele nem lida com o desejo, né? Porque ele não foi instaurado o desejo nele, porque não fez furo, né? Não fez falta, não abriu, né? Esse buraco para desejar. Então ele fica preso no desejo da mãe, no ficar o falo da mãe, de ser falo da mãe, que aí entra, como a criança demanda, ela ainda não está castrada, então acaba ficando no que o Bruno chamou, de fato, de demanda, né? Vai ficar demandando ali esse lugar. Todos nós demandamos, mas a diferença é que o histérico obsessivo tem a possibilidade do desejo, né? Porque ele tem falta. Você queria falar, Aline? Não, acho que você já falou, obrigada. Então, vamos lá. O perverso não cessa de fazer. Foi aqui que a gente parou, né? Não cessa de fazer desta assunção de castração a base sem nunca conseguir, eu tenho a impressão que eu já li isso, de nunca conseguir aí se engajar como parte integrante na economia de seu desejo.
Dito de outra forma, sem nunca conseguir aí assumir essa parte perdedora, da qual se poderia dizer que assim ou é, justamente porque lhe falta ganhar. Trata-se, no caso, muito evidentemente, deste movimento dinâmico que propulsiona a criança para o real da diferença dos sexos, subentendido pela falta do desejo. Diferença que é promovida mais como algo de simbolizável do que sobre o modo da lei do tudo ou nada. De uma certa maneira, com isso designamos este ponto de báscula, que escapa ao perverso, na medida em que ele se encerra precocemente na representação de uma falta não simbolizável. É justamente uma tal falta não simbolizável que vai aliená-lo em uma dimensão de inesgotável contestação psíquica, operada através da mobilização da denegação, ou ainda da renegação, concernindo a castração da mãe. Em outros termos, trata-se de um momento em que se obtura, para o futuro perverso, a possibilidade de acesso ao limiar da castração simbólica, que tende a fazer advir o real da diferença dos sexos como a única causa do desejo. Queria colocar aqui que, acho que isso, como o Bruno convidou a todos, né, que vai ter lá no outro encontro, vai falar sobre a questão do perverso, nesse sentido não moralista, o que é muito interessante, porque não é sobre ler o perverso só como uma pessoa ruim, pessoas más, pessoas que são, né, não é sobre isso, né, muitos perversos podem ficar ali, à sombra de uma mãe, à sombra de algo que não consegue transpassar, e tem sofrimento também, né, a gente tem essa ideia de que o perverso não sofre, porque ele só quer angustiar o outro, não é bem assim, né, mas claro, o que acontece de encontrarmos muitas vezes pessoas, ou casos, né, de sociopatia, vou colocar essa palavra aqui, que acho que todo mundo entende meio o que eu quero dizer, é uma palavra meio geral da psicologia, mas porque o perverso, ele realmente não está inscrito nele muito bem essa diferença sexual. Então, vamos dizer assim, pedófilos, né, eles não têm neles a diferença sexual, logo não tem neles a diferença de um adulto para uma criança. É como se eles estivessem sempre em pé de igualdade, né, então, por isso a pedofilia geralmente está pensada numa estrutura perversa. Não que todo pedófilo seja perverso, pode existir neurótico também, né? Mas geralmente se pensa assim porque o perverso ele não se vê essa diferença sexual. Logo, a diferença de um adulto para uma criança, de um homem para uma mulher, né? Então, acho que é interessante, mas nem todo perverso é ruim, é uma pessoa má, uma pessoa que faz mal para o outro. Evidentemente, a falta significada pela intrusão paterna é justamente o que assegura ao desejo sua mobilização em direção à possibilidade de uma nova dinâmica para a criança. Em torno deste ponto de báscula, o que está implicitamente colocado em questão é o problema do significante da falta do outro. Tocamos o S e o A barrado, né? O sujeito... O A barrado, qual que é esse aqui, Bruno? O A é o grande outro, né? É o grande outro, né? É o grande outro barrado. Então, a ideia do significante que expressa, então, a falta desse grande outro. Até onde eu sei, enfim. Como se ninguém está castrado, né? Ele não está, mas ninguém está também. Seria mais ou menos isso, a falta do outro? É a questão do problema do significante da falta do outro. Tocamos aqui na sensibilização da criança concernindo a dimensão do pai simbólico, ou seja, o pressentimento psíquico que a criança deverá enfrentar para abdicar de sua representação do pai imaginário. Somente o intermediário desse significante da falta no outro é suscetível de descolar a figura do pai imaginário de sua referência a um objeto fálico rival. O significante da falta no outro é, logicamente, o que irá levar a criança a abandonar o registro do ser em benefício do registro do ter. Um comentário mais geral, mas que eu acho interessante, não sei se vocês concordam, mas sempre que estamos falando de significante, estamos falando de representação. São sinônimos. E o próprio Lacan reconhece isso, quando ele vai falar que o significante é justamente o que o Freud chamava do representante da representação, né? Então, acho que é importante
de entender a importância do significante, mas não descolar ele do que ele é. Uma representação, um processo de representação por meio da cadeia significante, né? Mas é uma representação. Bom, vamos ficar, já está dando nosso horário. Vamos, porque aí de repente a gente já começa na próxima, né? Se a passagem do ser ao ter, e a gente começa daqui. Ou a gente pode ler mais esse parágrafo também, acho que dá tempo. A passagem do ser ao ter não pode se produzir senão na medida em que o pai aparece para a criança como tendo aquilo que a mãe deseja. Mais exatamente, como sendo suposto ter o que a mãe é suposta desejar junto a ele. Essa atribuição fálica do pai é justamente o que institui como pai simbólico, ou seja, o pai enquanto representante da lei para a criança. Portanto, o pai enquanto mediação estruturante do interdito do incesto. E aí a passagem do ser ao registro do ter acontece na neurose, né? Na perversão vai ficar no registro do ser a fala da mãe. Semana que vem, acho que vale a gente retomar esse parágrafo, até para discutir um pouco como se dá, nesse momento, essa representante da lei, né? Em outro contexto está mais claro. Aqui me parece não tão claro, acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre isso. Vou até anotar aqui. Porque nem sempre a presença de uma pessoa, né, um pai, um homem, ou outra pessoa que faz a representação da lei somente, né? Então, sim, bem interessante a gente pensar o que é que faz esse interdito, que não só essa família margarina, né, do complexo de Édipo. Sim. Bom, então, ficamos aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, a gente continua então na semana que vem. E, enfim, tendo questões, mandem no grupo, podem convidar outras pessoas que vocês tiverem interesse, tá bom? Muito obrigada.